nota com uma visão estruturada aí do planejamento. Muito boa apresentação, Marco Antônio. Bom, eu passo a palavra agora ao professor João Antônio de Paula, então, para a sua apresentação. Bom dia. Eu quero agradecer de forma muito efusiva os organizadores desse evento, em particular o Luiz Nassif e a CEMIG, que nos acolhe aqui. O Nassif é, para todos que acompanham o noticiário econômico, o debate econômico do Brasil há muito tempo, como eu, é uma pessoa que tem uma importância muito grande, porque é uma das poucas vozes dissonantes, né, nesse consenso meio perverso que se estabeleceu em relação a temas de economia, de desenvolvimento. Eu sou um velho leitor, apesar de conhecendo só hoje, mas eu conheço de televisão e de jornal há muito tempo. Então, o fato de ter sido convidado por ele e por outras pessoas, Fabiana, que é minha amiga, que está aqui, que é presidente de uma empresa aqui da CEMIG, me deixaram muito satisfeito e eu estou muito feliz de estar aqui. Assisti com muito interesse a palestra do Marco Antônio, e eu diria que o que eu vou falar aqui talvez seja complementar ao que ele desenvolveu, na medida em que eu vou falar mais de aspectos históricos do desenvolvimento. Mas, antes disso, eu queria fazer uma nota muito pessoal, muito biográfica, não é do meu feitio, mas eu vou aproveitar aqui para falar a respeito da CEMIG, por uma razão que me é muito cara. Quer dizer, a CEMIG foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei na CEMIG, entrei como, chamava-se office boy, na CEMIG em 1966. Né? Eu tinha 15 anos de idade. E acho que aprendi na CEMIG algumas coisas fundamentais da minha formação pessoal, de ver uma empresa organizada, funcionando naquela época de uma maneira absolutamente azeitada, como até hoje, mas naquela época me impressionava muito, eu era um menino, e aprendi como é que funcionava a empresa, como é que é possível funcionar uma estrutura tão complexa, tão importante para o desenvolvimento de Minas. Eu tinha a menor ideia de que mais tarde eu iria escrever sobre isso, falar sobre isso. Mas eu queria registrar aqui, na presença do presidente da CEMIG, dizer esse meu depoimento pessoal de uma relação com uma empresa que é decisiva para Minas Gerais. Eu não tenho... Naquela época se dizia isso, e eu diria que era verdade, que era a maior empresa do Brasil, do ponto de vista da organização, dos métodos, da inovação, dos processos administrativos, etc. Eu aprendi muito com isso. Talvez por conta da CEMIG eu tenha tido a trajetória profissional que eu tive, né? Me ensinou muito. Então, eu queria... Encerrou o capítulo biográfico e vamos agora ao que importa. O tema aqui que me propuseram tem dois núcleos. O primeiro é desenvolvimento e o outro Minas Gerais. São dois temas extremamente complexos, ou duas realidades, né? Ou duas questões complexas. Desenvolvimento, né? O desenvolvimento tem esse condão de ser uma espécie de consenso. E isso é um problema, porque o fato de que todo mundo, em princípio, deseje o desenvolvimento, queira, eventualmente até busque o desenvolvimento, não significa que esse consenso esteja exatamente bem formulado ou bem entendido. O que significa desenvolvimento? Nós aprendemos com um dos meus mestres mais fundamentais na minha formação, Celso Furtado, a distinguir decisivamente desenvolvimento de crescimento. Desenvolvimento não significa necessariamente crescimento econômico. O Celso Furtado insistia muito que desenvolvimento significa transformações estruturais, qualitativas. E esse me parece ser um ponto muito importante para falar sobre desenvolvimento. Tem um antropólogo francês muito famoso, chamado Marcel Mauss, que criou uma expressão que é fato social total. Desenvolvimento é um fato social total. Ou ele se dá em todas as escalas, em todas as dimensões, ou ele não há. Não há desenvolvimento, não é desenvolvimento. Então, implica tanto desenvolvimento cultural, social, político, cultural, né? Não há por que falar de desenvolvimento apenas como desenvolvimento econômico medido por crescimento do PIB, por exemplo. Isso me parece uma medida
frequentemente enganosa sobre o que significa desenvolvimento. O Brasil tem uma experiência muito bem-sucedida desse ponto de vista de crescimento. Se nós tomarmos o crescimento do PIB brasileiro de 30 a 80, 50 anos, o crescimento médio de 7% ao ano, isso é uma taxa espantosa. Se nós recuarmos um pouco mais para o início do século e ir até 80, o crescimento econômico do Brasil só é inferior ao do Japão, em 80 anos. E nem por isso Minas Gerais ou o Brasil se tornaram desenvolvidos, né, no sentido pleno ou próprio do termo. Então, nós temos que tentar reconhecer um pouco esse desafio do significado da palavra desenvolvimento. Desenvolvimento, nesse sentido, é uma palavra que ficou famosa, né, um conceito que ficou famoso. E eu gosto sempre de lembrar que fama, uma boa ideia de fama, é um conjunto de mal-entendidos que se formam sobre alguma coisa, né? Isso aqui é fama. Então, o desenvolvimento é uma coisa famosa, mas é extremamente mal compreendida. A palavra mesmo, né, eu diria que ela precisa ser qualificada. Eu diria que, para a gente poder entender o que significa, eu gosto sempre de lembrar o sentido da palavra, por exemplo, em espanhol. Em português não dá esse sentido, mas em espanhol fala, desenvolver quer dizer desarrolhar, né? Tirar a rolha. O que significa tirar a rolha? Libertar, deixar que alguma coisa que está contida venha à tona, permitir que um certo potencial se expresse. Né? Tirar a rolha para sentir o buquê do vinho, de qualquer bebida que se queira, etc., desarrolhar, né? Significa dizer que, para você fazer efetivamente processo, você tem que levar em conta que lugar é este, qual a sua cultura, quais são as suas identidades, que são sempre plurais, as identidades, as suas vocações, né? A outra ideia que eu acho boa de desenvolvimento é a ideia francesa, né? Uma palavra de francês de desenvolvimento é desenvelopar, né? Tirar do envelope. Tirar alguma coisa que estava contida, né? De novo a ideia de explicitar, de extrinsecar, né? Então, se nós queremos falar de desenvolvimento, nós devemos levar em conta a realidade, a nossa história e, sobretudo, as nossas dimensões essencialmente culturais. Eu acho que não se explica desenvolvimento sem cultura, sem recorrer a essa dimensão. E no caso e aí eu começo a falar agora um pouco sobre Minas Gerais. Eu diria que nós temos uma história muito peculiar em termos nacionais, em termos brasileiros, em relação ao desenvolvimento. Eu diria que Minas Gerais é o estado mais precocemente vocacionado para o desenvolvimento. Eu diria que as raízes são muito fundas, são muito profundas, né? Vão lá no século XVIII, quando Minas surge como capitania. Os Inconfidentes, esse momento fundamental da formação histórica de Minas, o movimento da Inconfidência Mineira, os Inconfidentes tinham um projeto. Muita gente não sabe, ou ignora, ou esquece. Havia um projeto Inconfidente. Eles propunham a construção de uma universidade, da mudança da capital, a criação de fábricas de ferro, de pólvora, de um correio regular, né, de um sistema de comunicação entre as vilas, as cidades de então. Havia a discussão sobre escravidão, se abolia ou não a escravidão. Havia entre eles, os Inconfidentes, quem propusesse a abolição, outros não, né? Havia uma espécie de divisão entre eles em relação a um tema capital como a questão da escravidão. O que eu quero dizer com isso é que a ideia de que o Brasil independente que eles imaginavam, ou a capitania independente, porque esse era outro problema, se ficava só em Minas, se envolveria o Rio e São Paulo. Havia toda uma discussão a respeito também do contorno geográfico do movimento que estava sendo proposto. Mas, de todo modo, a ideia era que esse Estado que surgiria pela independência teria um papel econômico importante. Isso é pioneiro, isso é precoce. E, ao longo do século XIX, eu diria que essa vocação, essa precocidade, se manifesta em algumas figuras emblemáticas. Uma delas, para citar só uma,
é o Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, que é um grande liberal, é um dos liberais exaltados, participou da Revolução Liberal de 1842, foi preso por conta disso, porque se insurgiu contra a centralização do Segundo Reinado, etc., um liberal exaltado. Ele era também um homem voltado para as coisas de negócios, ele era um empresário. Ele tentou construir a Nova Filadélfia, que é hoje o Teófilo Otoni, como um projeto de colonização com um sistema de ferrovia ligado ao sistema de canais, né? Um sistema multimodal. Ele era um homem extremamente avançado do ponto de vista das ideias econômicas. O modelo dele é o modelo americano, né? Ele tinha uma visão americanista, ao contrário do que prevalecia no Brasil como um todo, e também em Minas Gerais, em certo sentido, que era a visão iberista, né? A visão do jeito das instituições espanholas e portuguesas, etc., que tem um apego muito grande ao conservadorismo. Nesse sentido, o Teófilo Otoni é um inovador, ele está pensando em organização do Estado e tem na cabeça dele o modelo norte-americano, né, de uma federação, de uma união federal, onde, acho que em particular, Hamilton terá sido uma das influências importantes nas ideias do Teófilo Otoni. E depois, no final do século, surge a outra figura fundamental desse precoce apego, digamos, desenvolvimentista, que é o João Pinheiro. João Pinheiro, certamente, é das figuras mais importantes da história política do Brasil e de Minas Gerais, obviamente. Ele é um sujeito que começa estudando engenharia na Escola de Minas, depois se transfere para São Paulo, termina o curso dele de Direito. Nesse movimento, se torna um positivista roxo, e um republicano também roxo. Quando ele volta para Minas, formado em Direito, ele é a principal liderança civil, digamos assim, da República em Minas. E certamente teria sido o primeiro governador pós-República, se não houvesse uma série de circunstâncias políticas internas que levaram a escolha de um que é o Cesário Alvim, que era um monarquista. Então tem toda uma discussão de por que o João Pinheiro não foi. Ele acaba sendo o segundo governador, ainda não eleito, né? Mas por razões de injunção política. A ideia era ter uma pessoa, tipo Cesário Alvim, que, vindo do Império, pudesse acomodar com as tensões políticas provocadas pela República. O fato é que o João Pinheiro, mais tarde, se elege governador, em 1906, mas antes disso, ele é o presidente do Congresso Agrícola Industrial Mineiro de 1903, e que é um documento espantosamente prenunciador daquilo que nós podemos chamar de projetos de desenvolvimento. O João Pinheiro é o organizador, o presidente desse congresso, que reuniu o que se chamava antigamente de classes produtoras, né? O empresariado mineiro, nas vários setores, que formulam uma série de demandas no sentido do que nós chamamos de desenvolvimento. E até, curiosamente, a palavra desenvolvimento aparece nesse texto, que foi publicado mais recentemente, por assim dizer, pela Fundação João Pinheiro, em 1981, na revista da Fundação. Mas esse primeiro momento, né, do desenvolvimento como projeto, como um conjunto de medidas articuladas, etc., está lá no João Pinheiro, e o governo João Pinheiro vai, de alguma maneira, tentar implementar essas medidas preconizadas no Congresso. Você sabe, o João Pinheiro tem uma vida relativamente curta, ele morre em 1908, ele morre muito cedo, morre com 47 anos, e encerra com isso, com a morte, uma carreira política que seria necessariamente, se tornaria presidente da República, sem nenhuma dúvida, e teria sido, talvez, o presidente da República mais inovador da República Velha, isso eu não tenho dúvida. Mas ele não consegue terminar o seu mandato, morre ainda no governo, mas deixa sementes importantes para algumas coisas decisivas. Por exemplo, a reforma do ensino. Minas Gerais, em 1906 e 1907, inaugura uma reforma do ensino que é precursora de uma inovação decisiva, quer dizer, a criação dos grupos escolares
da formação de um currículo estruturado, seriado, com professoras e professores qualificados, etc., para fazer uma revolução no ensino primário no Brasil, em Minas, né? Que depois vai ser espalhado por outros lugares, etc. O João Pinheiro é uma figura central nisso. E essa, digamos, foi falado aqui em semente, o Nassif falou em semente, essas sementes, elas vão frutificar, sobretudo, a partir dos anos 30, que é o período típico do chamado desenvolvimentismo, né? Tem um livro importante do meu amigo Ricardo Bielchowski, sobre planejamento e desenvolvimento no Brasil, que ele cria essa expressão desenvolvimentismo, como se fosse uma ideologia do desenvolvimento, que em Minas Gerais é muito forte, né? Vocês sabem que o primeiro governador de Minas pós-30 é Olegário Maciel. E ele foi o único que não foi, o único estado que não houve intervenção do governo federal. E depois de 30 foi Minas. O Olegário Maciel, que era um velho político, permanece no governo até que ele morre em 1933. E a morte do Olegário Maciel provoca a necessidade da escolha de um novo... E há toda uma disputa de quem seria esse novo governador. Capanema era um nome, outros nomes também. E aí o Getúlio faz uma coisa que surpreende todo mundo, que é escolher o Benedito Valadares, né? Vocês conhecem a expressão, né? Será o Benedito. Dizem que quando o Benedito foi escolhido, a mãe dele perguntou, mas será o Benedito? Quer dizer, é uma coisa tão surpreendente que ela se chocou com aquilo. E o Benedito Valadares, ao contrário do que reza a lenda, foi um governador extremamente atuante e inovador, contra tudo e contra todos. Todas as ideias que se tem sobre um homem atrasado não são verdadeiras. Por exemplo, ele escolhe para secretário da Agricultura, que na verdade significa o secretário do Desenvolvimento, que inclui indústria, comércio, trabalho, tudo, o Israel Pinheiro. E o Israel Pinheiro vai ser esse secretário de Agricultura de 33 até 42. Ele fica 9 anos, né, praticamente. E é uma gestão extremamente profícua, né, do Israel Pinheiro como secretário de Agricultura. Israel Pinheiro, filho do João Pinheiro, que depois foi governador do Estado. Quando o Israel Pinheiro deixa a Secretaria da Agricultura, é para ser presidente da Vale. Foi o primeiro presidente da Vale do Rio Doce. Ele participou das negociações lá do Acordo de Washington, que criou a Vale do Rio Doce, e ele foi o primeiro presidente da Vale, 42. Quando ele sai, quando o Israel Pinheiro sai, quem que entra para a Secretaria da Agricultura? O Lucas Lopes, né? Sai um engenheiro formado na Escola de Minas, entra um engenheiro formado na UFMG. E o Lucas Lopes, aí tem tudo a ver com esta casa, é o primeiro presidente da CEMIG. Ele é o secretário da Agricultura entre 43 até o final do governo Benedito. E é um secretário, de novo, inovações importantes. Por exemplo, ele cria, em 1944, o Instituto de Tecnologia Industrial, que é uma instituição... Há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre isso, tentando resgatar a história dessa instituição. Ficava ali na Rua da Bahia, 52, o antigo Instituto de Química da UFMG, onde funcionava o Instituto de Tecnologia Industrial, que é, por várias razões, uma coisa modelar, né? Ele tem uma função importante de tecnologia industrial, ele antecipa o que depois o CETEC vai fazer, o que é hoje o objetivo, um pouco que o Marco Antônio falou aqui, de inovação tecnológica, de formação de pessoal qualificado, etc. O ITI, né, fazia isso em 44, né, começou a desenvolver esse tipo de coisa, e depois vai ter um papel importante numa outra instituição criada nos anos 50, no âmbito da UFMG, que era o Instituto de Pesquisas Radioativas, IPR, que inovou, que criou, de fato, em Minas Gerais, um embrião de tecnologia nuclear, que depois vai dar o CDTN, etc. Né? Isso começa aqui, né, na UFMG,
na relação entre os geólogos, tipo de Djalma Guimarães, os engenheiros, os físicos, etc. Isso tudo eu estou falando para dizer que esse governo tido, o governo Benedito Valadares, como um governo conservador, né, tem um lado conservador, obviamente, não estou negando isso, mas tem esse lado de inovação, esse lado de prospecção e tal, que são muito, muito importantes. E aí, o governo Getúlio cai, e o que se espera? Vem o UDN, o partido a vencer a eleição foi a UDN, e o Milton Campos foi eleito governador do Estado. E aí, o que uma história política tradicional diria? Bom, sai um desenvolvimentista e entra um liberal, na visão da austeridade, né, que é típico digamos, da ideologia da UDN. Um partido que não tem compromisso a não ser com a austeridade fiscal, né, com o equilíbrio das contas, com um Estado meio passivo diante da realidade econômica e social. Um Estado liberal, né, uma forma liberal de pensar o Estado. Mas não é isso que acontece. O governo Milton Campos tem como secretário da Agricultura, substituindo o Lucas Lopes, o Américo René Gianetti, um engenheiro gaúcho, formado também na Escola de Minas, que depois vai ser prefeito de Belo Horizonte, empresário da Alcan, né, criação da alumínio, etc., um empresário bem-sucedido, e que é responsável pela formulação, em 1947, do primeiro plano de desenvolvimento regional, por assim dizer, do Brasil. Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção, 1947, que não só tem uma visão global e sistêmica dos problemas econômicos de Minas, mas como propõe uma taxa, né, um imposto que deveria custear, financiar os investimentos do Estado de Minas Gerais. Em função desse plano de recuperação, que vai ser criada a CEMIG. Né? A CEMIG e outras empresas que vão surgir aí nesse contexto já do governo Juscelino tem a ver com essa visão de 1947. Ou seja, a saída de um governo ditatorial, etc., desenvolvimentista, e a entrada de um governo liberal, por assim dizer, não altera, no fundamental, essa vertente de uma visão do Estado como um sujeito importante, como um ator importante no processo de desenvolvimento. No governo Milton Campos é que encomendado o plano de eletrificação de Minas Gerais, coordenado pelo Lucas Lopes, e que vai dar origem à CEMIG. Né? O plano é entregue em 1950, né, o momento que que o documento é apresentado, e em 52 a CEMIG é criada. E o Juscelino se elege com a ideia do binômio, né? Energia e transporte. Os dois vetores disso, o DR, que foi reformulado pelo Juscelino, já existia antes, mas é reorganizado pelo Juscelino, Departamento de Estradas e Rodagens e a CEMIG. E aí, o impulso importante que o governo vai dar, a criação das empresas de engenharia, que eram empresas pequenas, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, empresas pequenas e que têm um impulso. A partir daí que vai se incrementar depois com o Juscelino já na presidência da República. Nesse momento do Juscelino, nasce a ideia do BDMG, a primeira ideia de um banco de desenvolvimento que vai ser criado em 62, surge no início do governo Juscelino, em 51, por aí, que a ideia surge, ela não é implementada, por uma série de razões, e ela vai ser implementada quando? O BDMG, em 62, no governo Magalhães Pinto, de novo um governador da UDN. O Magalhães Pinto, por sua vez, tinha sido secretário da Fazenda do governo Milton Campos. Curiosamente, devo dizer que tanto o Magalhães Pinto quanto o Lucas Lopes, professores da minha faculdade, Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Todos os dois, professores. O Magalhães Pinto, professor de Política Econômica, e o Lucas Lopes, professor de Geografia Econômica.
um grande professor de geografia econômica. Então, nós temos aí os anos 50, e essa história é muito conhecida, o desenvolvimentismo, Juscelino, o plano de metas, etc. Em Minas Gerais, isso tem um rebatimento meio defasado, porque quando o Juscelino sai, é eleito para o governo do Estado o Bias Fortes, e digamos que o desenvolvimentismo em Minas sofre um certo arrefecimento, né? Há uma certa descompasso aí. E aí o Magalhães Pinto vence o Tancredo na eleição em 1960, se torna governador, e aí de novo um impulso modernizante. A criação do BDMG em 62, do Conselho Estadual de Desenvolvimento, de uma série de órgãos, do ETRA, que depois vai dar ao Prodenge, etc. Ou seja, o governo Magalhães Pinto, e eu queria chamar a atenção para isso, né? PSD, UDN, dois partidos conservadores, um ligado ao campo, um ligado ao urbano, meio classe média, meio jurisdicista, mas dos dois casos, uma certa continuidade de uma perspectiva desenvolvimentista, que vai se manter dos anos 60 e pós-ditadura militar. Aí nós temos, com a ditadura, o desenvolvimentismo entendido como modernização autoritária, seletiva, com todas as questões que são inerentes a isso. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção, portanto, são duas questões. Primeiro, a precocidade do desenvolvimento em Minas, depois a continuidade. Você tem uma espécie de continuidade de desenvolvimentista. E qual que é o problema, então? Por que não deu certo? Ou não tem dado certo, ou ainda não deu inteiramente certo? Eu não tenho nada, acho que o Marco Antônio falou aqui, são coisas extremamente inspiradoras, importantes, e vamos esperar que realmente frutifiquem. Mas eu tenho a obrigação de dizer aqui sobre as minhas dúvidas e inquietações em relação a esse tema do desenvolvimento. E eu acho que não vai haver desenvolvimento, de fato, se não houver um processo de profunda transformação social no sentido distributivo, né? O Celso Furtado, se aproveitando de umas ideias do Amartya Sen, né, aquele economista indiano importante, criou uma expressão que eu traduzo como distribuição primária da renda, né? O que é distribuição primária da renda? É a distribuição da renda e da riqueza, propriamente ditos. Terra urbana, terra rural, reforma agrária, reforma urbana, reforma do sistema de saúde, de educação. Ou seja, reformas no sentido de generalizar, de universalizar direitos sociais básicos. Por um lado, isso. E, por outro lado, o que o Marco Antônio mostrou muito bem aqui, quer dizer, distribuição de habilitações que permitam ao conjunto da sociedade, sobretudo às grandes massas excluídas, acesso às novas tecnologias, às novas linguagens, aos novos sistemas simbólicos. Sem isso, não vai haver desenvolvimento. Se nós não efetivamente transformarmos o Brasil num país onde todos tenham oportunidade de acesso à educação de alta qualidade, nós não vamos ter desenvolvimento. Desenvolvimento não é uma questão de uma ponta, é um fato social total. Como é que você pode ter desenvolvimento com as precariedades do nosso sistema de educação básico? Como é que pode ter desenvolvimento com o professor ganhando R$ 1.200 por mês? Quem é que vai se interessar? Aqui é o UFMG, tem os melhores cursos de física, de matemática, etc., do Brasil. Cursos com as notas mais altas da CAPES. Sabe quantos dos nossos alunos querem ser professores? Sabe quantos? 0. Ninguém quer ser professor. Você não vai ter educação de qualidade pagando o que se paga aos professores. Você quer fazer revolução mesmo, educação para valer? Então tem que pagar. Tem que dar salário. O que é salário? Eu sou professor universitário. Eu tenho um nível de titulação. Todo professor, independente se dá aula para primário, secundário, superior, se ele é doutor, ele devia ganhar o mesmo salário.
Por que o meu salário é diferente de um outro professor que também dá aula? Não interessa qual o nível, se é para crianças, se é para jovens, se é para adultos, para alfabetização. Ou seja, ou a gente encara de frente esse problema, e aí teremos desenvolvimento. Não adianta ir para a ponta, vamos fazer tecnologia de ponta, internet, etc. Tudo isso é muito importante, tudo isso é indispensável. Mas é preciso pensar o desenvolvimento como fato social total. Senão não vai dar certo, não vai. Bom, e é isso que eu queria dizer, ainda que esteja uma nota um pouco pessimista, depois da fala muito inspiradora do Marco Antônio. Muito obrigado.